Se você quer se tornar melhor que 67% dos brasileiros, você deve ler. Bem, somente 43% da população brasileira lê diariamente. Desses 43%, 27% lê ou por uma obrigação, sem gostar. Por exemplo, quando eu digo por uma obrigação, quero dizer ler livros que muitas vezes eles nem aprendem com o livro. Eles lêem livro para fazer um trabalho da escola e logo após isso esquecer todo o conteúdo que eles aprenderam. Bem, isso não é nem correto de se fazer. Se for para fazer isso, é melhor nem ler, tendo em vista que todas as pessoas bem-sucedidas do mundo leem. A leitura é uma chave primordial para você ser alguém de sucesso. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo leem no mínimo 30 livros por ano. E essa era uma meta que eu tinha para esse ano. Portanto, eu só consegui ler 12 livros por aí. Eu li alguns livros de Napoleão Hill. Eu li outros livros de autores que eu nem me recordo, porque eu me lembro dos livros, como por exemplo O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu li livros de persuasão. E esses livros me cativaram, sabe? Livros de autoajuda, autocrítica, autodesempenho, autodisciplina, persuasão. São livros que me cativam. E livros que me ajudam muito, tendo em vista que eu sou um jovem empreendedor, que vou trabalhar como PJ. Esses livros me ajudam muito. Eu indico você a procurar um nicho, um tópico de livro que você vai gostar, um estilo. Por exemplo, eu falei que me identifico com livros de alto desempenho, autoajuda. Você às vezes pode não querer ler esse tipo de livro, mas ler livro para passar seu tempo. Ler livro, por exemplo, de romance. Mais que um livro de romance, às vezes não agregar tanto valor na sua vida, ele pode agregar valor melhorando sua dicção ou até em um bate-papo. Pois, querendo ou não, após você ler um livro, você vai ter mais o que conversar. Você vai ter mais poder de diálogo. Você vai ter mais facilidade, por exemplo, quando estiver conversando com um colega ou conhecendo uma nova pessoa. Você vai ter mais assunto para puxar. E, querendo ou não, a leitura nos traz tudo de bom. Tendo em vista que ela nos traz conhecimento, ela pode melhorar nossa dicção, nos traz mais assuntos para conversas. E falando, já aproveitando que a gente está falando da leitura, que você deve ler obrigatoriamente, gostando ou não, por que não a gente aprender também a ler? Bem, ler é algo muito tediante no começo. Então começa colocando uma pequena meta, leia 2, 3, 4, 5 folhas por dia. Comece por folhas, não coloque por tempo, porque se você colocar, vou ler meia hora de mínimo todo dia. Quando você for começar a ler essas meia hora, você vai ver que o tempo não vai passar e as folhas não vão andar. Coloque folhas então, melhor. Hoje eu vou ler da folha 1 a 5, amanhã da 5 a 10, é muito melhor. O nosso cérebro, para aprender, quando a gente vai aprender, quanto mais você estiver utilizando ele, melhor. Então digamos que a gente tem 4 partes. Uma para o ouvido, para escutar, uma para o paladar, uma para a gente ver e outra para a gente falar. Então, digamos que você quer melhorar a sua dicção, vamos ler falando, para melhorar também sua capacidade de aprendizado. Leia falando em voz alta, leia em voz alta. Se possível, escute uma música em outra língua, para que você não entenda, só você escutando, que você vai estar estimulando seu cérebro. E se possível, masque um chiclete ou algo que fique com bastante tempo com sabor na sua boca, para que você esteja estimulando todo o seu cérebro, entendeu? Para que você esteja estimulando a sua leitura, para que você tenha uma melhor capacidade de aprendizagem. Bem, eu poderia estar trazendo um vídeo mais complexo, uns estudos apontados certinho. Portanto, professor Lignazzi, um professor italiano, na verdade, que veio para o Brasil, muito considerado. Se vocês pesquisarem assim, professor, ou então coloca assim, como estudar, professor, aí coloca um P, ponto. Provavelmente vai aparecer um vídeo dele, um vídeo antigo de quase 1 hora. Recomendo muito para vocês que querem aprender a estudar. Logo mais, quem sabe eu não faço um resumo do vídeo dele e posto um aqui. Bem, lembre-se, ler é algo muito importante.